Good afternoon, class. Boa tarde, espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade à nossa aula, ok? Essa é a última aula desse conteúdo. Próxima semana já estaremos finalizando com a nossa provinha. Então, abre o teu livro lá na página 109. Nós vamos ver um conteúdo novo. É o conteúdo sobre as horas. Então, olha só, página 109 diz assim: Listen and say. Aqui nós vamos apresentar o conteúdo. A Megan está perguntando as horas para o seu amigo Kevin. What time is it? Time é tempo. Hora, what time is it? E aí a gente vê o relógio do Kevin. O relógio do Kevin está marcando o quê? Ponteiro pequeno marca as horas. E se o ponteiro grande estiver no 12, ele marca que a hora é em ponto. 2 horas em ponto, ok? Então, o Kevin responde o quê? It's 2, né? 2. It's 2 o'clock. E aí, ao lado, nós temos 2 exemplos. 9 horas em ponto. It's 9 o'clock. Mas se for a metade de uma hora, que são 30 minutos. 9 horas e 30 minutos. It's 9, que é 9. 30, que é 30. Então, 9 horas e 30 minutos. It's 9:30. Se fosse 10 horas e 30 minutos. It's 10:30. Se fosse 4 horas e 30 minutos. It's 4:30. Você sempre coloca it's, o nome do número e os 30 minutos corresponde a 30. Se for a hora exata, você sempre coloca it's, coloca o nome da hora, do número, e termina a frase com o'clock. Se for 5 horas em ponto, it's 5 o'clock. Se for 11 horas em ponto, it's 11 o'clock. Ok? Então, vamos para a nossa primeira atividade. Na mesma página, embaixo, questão número 6. Aí nós temos algumas cenas de diálogos. As pessoas estão perguntando as horas e o outro está respondendo. Mais embaixo, a gente vê as alternativas. A, it's 11 o'clock. B, 3:30. It's 3:30. Letra C, it's 3 o'clock. Letra D, it's 7 o'clock. Letra E, it's 1:30. Nós vamos ler os diálogos e vamos escrever, na verdade, a alternativa que corresponde a cada um dos diálogos, da hora correta, tá certo? Então, primeiro diálogo. Hey, Annie, what time is it? It's 7 o'clock. Thanks, Annie. Então, qual é o relógio que está marcando it's 7 o'clock? Você vai colocar aí a letra correta. Diálogo ao lado. What time is it, please? It's 11 o'clock. Thanks. Qual o relógio que está marcando it's 11 o'clock? Coloca a letra correta. Os diálogos de baixo. Kiko, what time is it, please? It's 1:30. Thanks. It's 1:30. Qual relógio está marcando it's 1:30? Coloca a letrinha correta. Diálogo ao lado. What time is it, Mom? It's 3:30. Qual relógio está marcando it's 3:30? Coloca a letra correspondente. Página 110. O exercício da página 110 é o inverso da página 109. Na 109 nós tínhamos o diálogo e tínhamos que marcar
a alternativa correspondente à hora que o relógio estava marcando. Na 110, os desenhos estão aí com as horas corretas. E embaixo nós temos os diálogos. Então, nós vamos completar os diálogos seguindo as horas corretas, ok? Então, aí em cima a gente vê, ó, um colega está assistindo TV com a sua mãe às 5 horas e 30 minutos. A menina, acho que deve ser a Emily, está estudando com a sua mãe às 10 horas da manhã. O Kevin está jantando com o seu pai às 7h30 da noite. E depois, 2 amigos estão jogando beisebol às 9 horas da manhã. Professora, como eu sei que é 10 horas da manhã, 7h30 da noite? Observa a imagem. A Emily está estudando, olha o sol lá na janela. Então, não existe 10 horas da tarde, existe 10 horas da manhã. O Kevin está jantando com o seu pai, olha a lua lá atrás. Então, a gente sabe que é jantar e não almoço, ok? Então, vamos descer. Embaixo, nós temos os diálogos. O Kevin está perguntando para o pai. What time is it, Dad? Que horas são, pai? Qual é o horário que o Kevin está jantando com seu pai? 7h30 da noite. 7h30. Então, você vai escrever aí 7h30. Lembra que a gente começa a frase com it's. Depois, colocamos o nome do número, ou seja, 7, como é 7? 7. E os 30 minutos, a gente escreve o quê? 30. Então, a resposta seria it's 7:30. Ao lado, nós temos aí, ó, o colega perguntando para a mãe. What time is it, mom? Qual é a hora que ele está assistindo TV com a mãe? 5h30. Então, você vai escrever aí em inglês 5h30. A Denise, é a Denise, não é a Emily. A Denise está perguntando, a mãe da Denise está perguntando para ela. What time is it, Denise? E a Denise vai responder, qual é a hora que elas estão estudando? Então, você vai escrever aí abaixo. E os colegas estão conversando. What time is it, James? Qual a hora que eles estão jogando beisebol? Você vai escrever aí abaixo também. Na página 111, nós temos uma curiosidade. Está aí algumas imagens de relógios. Então, a primeira imagem que a gente vê aí, ó, London's Big Ben, é o relógio Big Ben. Ele fica lá na torre do parlamento inglês. Ao lado, nós temos, ó, Surrealist Painting by Salvador Dalí. É uma pintura surrealista de um pintor chamado Salvador Dalí. Ele expressa uma reflexão sobre a passagem do tempo. Embaixo, nós temos The Grand Central Terminal Clock, em New York, que é o quê? É o relógio de 4 faces da Estação Central de Nova York. É conhecido por suas aparições em filmes. A gente vê muito esse relógio nos filmes. Inclusive, no filme muito conhecido por vocês, que é o Madagascar. E por último, nós temos The Simrat Yantra, que é na Índia. Então, olha só, esse é um relógio solar indiano. Ele é feito de mármore, de pedra, e ele é o maior do mundo. As escalas que são visíveis na foto, a gente consegue permitir e observar do alto o efeito de luz e a sombra para as indicações das horas no relógio. Então, as indicações são feitas através do sol e da sombra que marca sobre eles. Vamos agora para a página 112. Na página 112, nós temos que relembrar, trazer à memória, ok? As saudações. Good morning,
good evening, good afternoon e good night. Também é preciso que a gente saiba o quê? Se observarmos os relógios, a gente vê aí, olha, o primeiro relógio, 8h30 p.m. 3h30 p.m. 8h30 a.m. e 9h p.m. Professora, o que é isso? Quando você vê o a.m., o a.m., significa que aquela hora é antes da meio-dia, antes de meio-dia. Então, se você ver 10 a.m., 10 horas, e ao lado está um A e um M, você sabe que é 10 horas da manhã, porque é antes do meio-dia. Se a gente já vê um 10 p.m., um P e um M, a gente sabe que é pós meio-dia, depois da meio-dia, tá certo? Depois de meio-dia, então é 10 horas da noite. Mas, professor, eu conheço good morning, que é o bom dia, conheço good afternoon, que é o boa tarde, mas qual a diferença do good evening e do good night? O good evening é usado à noite quando eu chego. E o good night é usado à noite quando eu saio ou quando eu vou dormir, quando eu vou encerrar a minha noite. Então, good evening, à noite quando eu chego. Good night, à noite quando eu saio ou quando eu vou dormir, ok? Então, vamos lá. Primeira imagem. Tem a linha para você colocar aí qual é a saudação que ele vai falar. Good morning, good evening, good afternoon ou good night? Olha o relógio, 8h30 p.m. Pós meio-dia. A gente já sabe que é noite. Olha a imagem lá da lua e da estrela. Então, eles estão chegando para fazer uma atividade física, o judô. Então, qual é a saudação que nós usamos quando chegamos? Good evening. Então, você vai escrever good evening. Good evening, Mr. Clark. Good evening, Mr. Adams. Embaixo, nós vemos aí, ó, 3h30, 3h30, 3:13 p.m. Pós meio-dia, então é 3h30 da tarde. Qual é a saudação que nós usamos à tarde? Escreve aí. Embaixo, 8h30, 8:30 a.m. Antes de meio-dia, então é 8h30 da manhã. Qual a saudação que nós usamos pela manhã? E por último, 9h, 9 o'clock p.m. Pós meio-dia, então 9h da noite. Mas a gente observa a imagem. Qual é a saudação que vamos usar aí? Lembrando, ó, que o menino está subindo, já está de pijama, então ele vai se recolher para dormir. Página 113. Na questão número 10, complete, nós temos aí um enigma, nós temos um textinho e tem algumas imagens. Então, você vai trocar essas imagens pelo nome, ok? Então, aí nós temos uma tarjetinha laranja e nós temos os seguintes nomes: Vet, Fridays, Brothers, Engineer, 11, Basketball, Strawberry e Turtle. Então, my name is Frank. I am, olha o número aí, 11. Como é 11 em inglês? Escreve. I have two. Eu tenho dois. Dois o quê? Escreve o nome. My father is an. Meu pai é. Olha aí essa imagem. Tem um capacete aí, né? Com um rolinho de mapa. Então, que profissão é essa? Vai escrever o nome aí. And my mother is a. E a minha mãe é.
Olha a imagem, ela é o quê? Completa também. I have a pet. Eu tenho um animal, eu tenho um animalzinho de estimação. It is a reptile. Ele é um réptil. Mas que animal é esse? Escreve o nome. Zig. Zig é o nome do animal dele. On Tuesday, and olha aí no calendário. Fry o quê? Qual é esse dia da semana? I play, eu jogo essa bola. É de qual esporte? Escreve também o nome. I like to play. Eu gosto de jogar. With my friends. Eu gosto de jogar com os meus amigos. I like. Que é que ele gosta? Isso é o quê? Ice cream. Sorvete de quê? Escreve também, ok? A questão 11 da página 113 é a prática da oralidade. Nós temos aí dois colegas. What time is it? It's tan, 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 o'clock. Então, o que é que você vai fazer? Você vai escolher alguém e você vai fazer essa pergunta para a pessoa. Por exemplo, se você optar pela sua mãe, você vai perguntar para ela, What time is it? Ela vai responder a hora e você vai escrever. E da mesma forma, a sua mãe pergunta para você. Você coloca aí no relógiozinho me, que é o seu, a hora que foi marcada, e my friend, a hora que a sua mãe ou qualquer outra pessoa que você pediu apoio marcou. Na página 114, nós temos aí a nossa penúltima atividade, questão número 12, que aí é o seguinte, nós temos os alunos pensando no que eles têm que fazer. A Meg, ela precisa ir para a sua aula de dança, o Kevin precisa ir para a sua aula de computação. Cada aluno, cada criança tem uma atividade para fazer. Então, você vai ler as frases e vai colocar o número correspondente ao relógiozinho lá embaixo. Lá embaixo nós temos 5 relógios. Um relógio marcando 10h30, um marcando 9h30, um marcando 2 horas, outro marcando 8h30 e outro marcando 3 horas. Então, você vai ler a frase. A Meg é o número 1. O que é que a Meg está falando? My dance class, minha aula de dança, is it 8:30? 8 é que número? Lembra? 8 é 8. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8:30. 8:30. Lembra que a Meg é número 1. Você vai lá embaixo, qual o relógio que está marcando 8:30? Você vai colocar o número 1. E assim vai fazer sucessivamente com as demais crianças. As páginas seguintes são apenas a página 115, falando mais uma vez sobre o Dia de Ação de Graças, Thanksgiving Day, que nós falamos no início da unidade. O Dia de Ações de Graça, que foi no volume, na unidade 7 e 8, ok? Que aqui no Brasil, infelizmente, essa data não é bem comemorada. Nós temos sim um dia que nós prestamos agradecimento, mas ela não tem essa valorização como tem, no americano, como tem com o povo americano. É diferente. Então, falando mais uma vez sobre o Dia de Ações de Graças, então, incentivando a cada um de nós a sermos mais gratos pela nossa vida, pela nossa família, por tudo o que Deus nos concedeu. E na página 116, uma música finalizando a unidade, como tem em todas as nossas unidades. Então, assim terminamos o nosso conteúdo de inglês. Próxima semana estaremos realizando a nossa avaliação. Se você tiver alguma dúvida, pode falar diretamente comigo. Deus continue abençoando vocês grandemente.